Olá, tudo bem? Nosso entrevistado de hoje é André Trigueiro. André é natural do Rio de Janeiro, é jornalista, escritor e jornalista especializado em meio ambiente. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vindo à Federação. Obrigado. André, vamos falar agora um pouco de um assunto grave, um assunto delicado, que é o suicídio. Em 2019, nós tivemos um aumento de 7% no índice de suicídio no Brasil. Nós, como trabalhadores espíritas, como podemos fazer, colaborar para a diminuição desse índice? Em primeiro lugar, reconhecendo que não é possível atribuir a uma única causa a razão desse crescimento. E a gente deve evitar generalizações. O suicídio é um fenômeno complexo, existem múltiplas causas que se associam para determinar uma ideação suicida e um desencantamento com a vida, não conseguir acreditar que é possível resolver um problema ou melhorar a sua situação existencial. Então nós temos fatores psicológicos, genéticos, culturais, ambientais, que corroboram em favor de uma percepção que está envolta em algum nível de perturbação de que viver não vale a pena. Então, o primeiro cuidado, resumidamente, que eu diria é reconhecer que a medicina da Terra, ou seja, as rotas terapêuticas estabelecidas pela psiquiatria e pela psicologia são ferramentas preciosas para a recuperação do equilíbrio. O eventual uso de medicamentos, substâncias químicas, para ajudar a pessoa a fazer essa transição de um estado deplorável de autoestima e de esperança para um conforto existencial. E o espiritismo, como ferramenta auxiliar, ajudando a pessoa a compreender-se como um espírito imortal, a compreender que não encontrará em nenhuma hipótese alívio ou solução para os problemas através do autoextermínio, essa perspectiva não existe. A fluidoterapia, fazendo essa profilaxia da psicosfera. A aura, por exemplo, de um depressivo grave é cinza, é uma existência sem vida, e o espiritismo possui instrumentos muito valiosos no sentido de corroborar na outra forma de lidar com esse problema que não seja entregar-se à dor e ao sofrimento. E dar tempo ao tempo. Cada pessoa experimenta uma dor distinta, singular. Cada suicídio tem uma história por trás. Por vezes essa história remete a outras existências. Então, na série psicológica de Joana de Ângeles, ela associa, por exemplo, a depressão, que é um fator de risco suicida, em boa parte dos casos, a culpa de vidas passadas, que fica latente, adormecida na vida atual, e dependendo dos fatores de temperatura e pressão, ela eclode, vulnerabilizando a criatura. Então, é algo que a gente precisa ter sempre um olhar positivo. O Brasil avançou muito nos últimos anos, no entendimento de que não adianta resolver esse problema onde houver tabu, a gente precisa falar sobre suicídio. Sim, claro. E a gente precisa reconhecer a necessidade das competências médicas profissionais, porque esse é um tabu nas faculdades de medicina. Então a gente precisa preparar uma nova geração de profissionais de saúde que não tenham pudor ou prurido de tratar da profilaxia desse ambiente de trabalho, no sentido de você se livrar de preconceitos, de paradigmas equivocados, e prevenção e pós-venção. E no movimento espírita não nos acharmos competentes para resolver todo e qualquer problema de pessoas em sofrimento que pensam em suicídio, porque isso pode ser contraproducente. Não é uma questão de fé. Pessoas com fé pensam em se matar. Eu entrevistei, há pouco mais de um ano, um padre conhecido, principalmente dos jovens de redes sociais, padre Fábio de Mello. Ele teve um episódio de pânico seguido de uma depressão profunda. Ele pensou em se matar. Ele aceitou dar uma entrevista numa reportagem que fiz de 4 minutos para a TV aberta sobre depressão. Ele estava em tratamento e ele não teve nenhum problema de dizer exatamente a zona sombria
em que ele permaneceu durante um tempo, quando ele pensou em se matar. E falou abertamente sobre a necessidade de procurar ajuda especializada. Terminada a entrevista, eu resolvi fazer uma pergunta que eu achei um tanto invasiva com o microfone. Falei: padre, essa pergunta é para mim, que eu estudo esse assunto e gosto. O senhor, na tradição católica, é um homem de Deus, é um sacerdote, é o medianeiro do contato dos fiéis católicos com Deus. Aonde estava esse Deus na hora que o senhor pensou em se matar? E ele, de forma muito assertiva, disse: Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui percebê-lo. Espíritas se matam, evangélicos se matam, budistas se matam, islâmicos, judeus, candomblecistas, umbandistas, shintoístas. Não é uma questão de fé. A fé ajuda. A fé raciocinada é um privilégio, mas não é o suficiente, dependendo do momento da criatura e das circunstâncias que envolvem a ideação suicida. Isso não é o suficiente para dirimir essa ideia mórbida. Exatamente. Mas, André, pegando esse gancho que você falou muito bem dos suicidas, mas e se for, vamos dizer assim, uma grande guerra? Eu não quero entregar meu terceiro, não quero entregar meu parente e também não quero ser massacrado. Eu vou me suicidar para não passar por essas penas. Seria um ato de compaixão? O que seria esse ato? Eu me suicidar em detrimento de terceiros? Na codificação, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, se deteve num dos capítulos dessa obra na análise de alguns casos de suicídios mais variados, e boa parte das pessoas que foi ouvida por Kardec relatou ou justificou, ou procurou justificar o autoextermínio dentro de uma perspectiva supostamente positiva, benfazeja. Por exemplo, o pai que resolveu se matar para que o filho não fosse para a guerra e fosse o arrimo de família permanecendo em segurança em casa. Então, este pai achava que estava fazendo algo positivo. E, obviamente, ele não percebeu isso na realidade espiritual. E ficou evidenciado, a partir dessas mensagens, que realmente em nenhuma hipótese o suicídio se justifica. Em nenhuma hipótese o suicídio se justifica. O que não significa que nós devemos julgar o suicida. A gente tem que julgar o suicídio. O suicídio é abominável, o suicida não. O aborto é abominável, o abortista não. A gente precisa separar isso, porque não temos o direito de julgar os outros, porque não estamos na pele dos outros. Certo. E qual de nós, que somos reencarnacionistas, poderíamos afirmar assertivamente que em vidas passadas não recorremos a esse expediente para tentar resolver um problema? Especialmente nós que nessa vida estamos militando em favor da prevenção do suicídio. Do meu ponto de vista, faz sentido acreditar que eu e outros confrades espíritas provavelmente ou cometemos, ou fomentamos, ou fomos muito desleixados no cuidado com a vida. Portanto, é um aprendizado. E é uma forma de compensar eventuais erros do passado que nós cometemos. Não tem a musiquinha da evangelização, quando eu aponto um dedo para o vizinho? 3 voltados para mim. Então, esse julgamento não é pertinente. E, em nenhuma hipótese, a gente haverá de justificar o autoextermínio sob qualquer pretexto. Ninguém reencarna para se matar. Exatamente. Estamos aqui para viver, para valorizar a existência e para entender o sentido da dor e do sofrimento no período em que aqui estivermos. O suicídio não está no radar de nenhum ser reencarnado na Terra. Exatamente. Mas, André, no caso da eutanásia, algumas reflexões dizem que perante a lei divina poderia ser aceitável. Vamos dizer, no caso, estou sofrendo, estou mutilado, estou numa cama, não posso levantar. E uma pessoa vem e aceita fazer essa eutanásia. Seria uma compaixão ou voltamos ao assunto que seria a mesma coisa que fosse um suicídio? Mais uma vez, eu não vou julgar a pessoa, eu vou julgar o caso. Temos que separar eutanásia, suicídio assistido e ortotanásia. A ortotanásia significa uma pessoa, um paciente terminal, que está sofrendo pelas tecnologias aplicáveis pela medicina para prorrogar a existência, sendo que isto tem um ônus, que é uma vida muito sofrida, sob condições
extremamente difíceis, radicalmente dolorosas. Do meu ponto de vista e do povo que me acompanha nesse projeto da prevenção do suicídio, eu já tive essa informação. A ortotanásia é legítima. Todos nós temos um prazo de validade, um tempo de vida na Terra. Por vezes, a medicina pode prorrogar essa existência de forma absolutamente artificial e dolorosa. Nesse sentido, em havendo a confirmação de que não há possibilidade de reversão e que essas rotas terapêuticas implicam em muita dor e sofrimento, pode-se justificar, e a família que costuma dar autorização, que não se faça qualquer aplicação de métodos artificiais de prorrogação da vida. Você é administrador, analgésico, você fica ali dosando, você não mata, você permite que a pessoa, no tempo dela, desencarne. Isso não é eutanásia. Eutanásia é precipitar o desencarne, o retorno à pátria espiritual, não aplicando os métodos que podem emprestar dignidade à recuperação da saúde possível. É outra coisa. Nós entendemos que quem define o momento certo do desencarne não somos nós. Então, em havendo um sentido para a dor e o sofrimento, a eutanásia, nesses termos, não se justificaria. E o suicídio assistido, ele é abominável, no sentido de que, por exemplo, na Suíça, onde a gente conversou com pessoas de lá, estivemos lá e vimos de perto essa realidade. Pelas leis da Suíça, por exemplo, que inspiraram boa parte das nações que aplicam suicídio assistido. Uma pessoa precisa ser declarada portadora de uma dor insuportável. E 2 juntas médicas fazem uma avaliação dessa dor. E se 2 juntas médicas avalizam, confirmam que essa dor é subjetivo, é primeiro complicador, mas essas 2 juntas médicas afirmam, esta pessoa é portadora de uma dor insuportável, nós damos sinal verde para ela contratar os serviços de uma equipe que haverá de usar um artefato, uma estratégia para induzir ao sono e aplicar uma substância mortal que a própria pessoa deverá acionar, e isso é filmado pela equipe, porque tem que ficar configurado que ela determinou, assinando documentos, e com o apoio da junta médica, foi ela que apertou o botãozinho. Qual é a questão do suicídio assistido? Nós espíritas, se nós afirmamos que existe a lei de causa e efeito, somos reencarnacionistas e que a dor e o sofrimento não são contra nós, são em nosso favor, porque trazem embutidas essas experiências, aprendizados valorosos. Que avaliação fazemos da dor dita insuportável? Por que insuportável? E eu estou respeitando quem sente isso, eu não estou julgando. Sim. Mas como haveremos de dizer que uma dor é insuportável? Porque Deus não seria soberanamente justo e bom se nos desse uma dor insuportável. É outra presunção teológica nossa aqui, doutrinária, que Deus é esse carrasco cruel que permite que uma pessoa tenha uma dor simplesmente insuportável. Ou esse insuportável é um desafio existencial, e existem casos que eu conheço que são realmente inacreditavelmente chocantes, de doenças que não são controladas ou não é possível, não são passíveis de ação de analgésicos ou morfina. Então é uma dor mesmo, física, sensorial. Eu não estou discutindo o sofrimento, eu estou discutindo o insuportável. Sim. E eu não quero julgar porque eu não experimento essa dor. Sim. Mas o suicídio assistido é abominável. Porque, do ponto de vista do espiritismo, não tem lugar, não deveria ter lugar, no repertório de opções diante de um sofrimento agudo. A gente tem que esgotar todas as outras possibilidades. E se todas as outras possibilidades forem acionadas e ainda assim eu sofro, eu acho que entramos no território da fé. Entramos no território da transcendência, da espiritualidade, do místico. Eu preciso buscar força aonde a Terra ou a medicina da Terra não me dá o suporte. Mas essa é uma opinião pessoal. Sim, ok. Muito bem, obrigado, André. Falando um pouco agora de ecologia, estamos contribuindo para um mundo sustentável na qualidade de espíritas, e o que nos compete, sendo espíritas,
além de ser aquele cidadão comum, como espíritas, o que podemos fazer para alcançar um mundo mais sustentável, sabendo que estamos na transformação de provas e expiações para um mundo de regeneração? A resposta é longa, mas eu vou fazer aqui uma edição. Em primeiro lugar, prestar atenção nas obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, quando alude à lei de destruição e lei de conservação. A gente precisa entender que se no mundo da matéria a destruição é a condição para a evolução ter sequência, porque tudo está, nada é. Então, tudo em transformação, a destruição, ela conspira em favor de um universo que muda, faz parte. Ao ler o capítulo da lei moral da destruição, a gente precisa separar a destruição que seria aquela compatível com a lei de evolução e a destruição imposta pela espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança do Pai, o Homo sapiens sapiens. Essa destruição não nos convém e ela conspira contra a melhor resolução da lei de evolução. Então temos uma questão que é entender a destruição na natureza, como uma lei moral, em que circunstâncias, e entender a lei de conservação. E a lei de conservação, Kardec, em certo sentido, foi um pioneiro, porque em pleno século XIX, antes de existir a palavra ecologia, a expressão desenvolvimento sustentável, a expressão meio ambiente do alemão Umwelt, que veio 30 ou 40 anos depois da codificação, Kardec, na lei de conservação, assinala um compromisso que nós, nessa condição de topo da cadeia evolutiva, deveríamos ter para com a nossa casa planetária, uma ética civilizatória que compreende o respeito com todos os seres da criação, o reconhecimento através da ciência da nossa relação de dependência com a fauna e com a flora. Nós dependemos de uma natureza forte, saudável e resiliente para existirmos. Então precisamos conhecer essas leis para que o mundo de regeneração não seja um mundo desconfortável como nós estamos deixando como legado. Então, se o livre-arbítrio é soberano, em certa medida podemos dizer, pelo andar da carruagem hoje, estaríamos deixando como legado do mundo de regeneração que está por aí, chegando, um planeta com escassez de água doce e limpa, um planeta mais quente, e isso traz implicações graves sobre produção de alimentos, eventos extremos, grandes contingentes populacionais sucumbindo à elevação do nível do mar, ou inundações, ou secas, ou desaparecimento de espécies que emprestam sentido ao equilíbrio ecológico, a produção monumental de lixo. Na natureza não existe lixo, nós geramos resíduos, e esses resíduos caprichosamente prejudicam a nossa qualidade de vida. Então nós estamos falando que Deus delega, Deus terceiriza. E nós precisamos nos reconhecer como protagonistas da gestão da casa planetária. Não podemos renunciar. Rezar ajuda, mas não resolve. Tem aquele ditado, ora que melhora. E tem um ditado árabe que diz assim, enquanto reza, vai fazendo. Então a gente não pode adiar. Kardec foi quem foi, enquanto codificador, alcançando a ordem de grandeza que a doutrina espírita hoje possui, a credibilidade da doutrina, está fortemente ancorada na ciência. Kardec não foi um mistificador, ele não foi líder de uma nova religião, ele era um homem de ciências. Portanto, a doutrina espírita está ancorada e escorada na capacidade de você comprovar o fenômeno mediúnico que existia desde sempre. O Espiritismo afere um selo de qualidade dizendo, não é fraude. E reconheça a fraude, usando o quê? Ciência. Então, Kardec hoje, provavelmente entre nós, encarnado, teria muita preocupação usando as ferramentas da ciência para perceber o risco de quê? De degradação, depredação e devastação dos recursos da natureza que são fundamentais à vida, à saúde, à longevidade, ao bem-estar. Resumindo, um bom espírita seria aquele que
se respeita, ama o próximo como a ti mesmo, respeita, se disponibiliza e socorre o próximo, seja ele quem for, e está também igualmente preocupado com o que ocorre à volta, no ambiente onde a vida se resolve. Nós espíritas temos campanhas pertinentes contra suicídio, contra eutanásia, contra aborto. Por lógica. Se Kardec foi o bom senso encarnado, temos a lógica aí como ferramenta de percepção desse problema. Os espíritas são, por definição, ambientalistas. Eles deveriam entender que no pacote da reforma íntima está embutido cuidado comigo, cuidado com o próximo e, por último, mas não menos importante, o cuidado com a casa planetária, que não nos pertence. Estamos aqui de passagem. É aquilo que eu gosto de chamar de lei do inquilinato espiritual. Não é nosso. Estamos aqui usando como inquilinos. Quem é inquilino na Terra assina contrato. No contrato está lá, quando eu deixar esse imóvel, no mínimo, eu tenho que deixá-lo nas mesmas condições em que o dono me deixou ocupar. Quando você sai, você tem que entregar, no mínimo, nas mesmas condições. Qual é a lei do inquilinato espiritual que a gente assinou? Só que a gente não se lembra. Assinamos o contrato dizendo o quê? Você vai reencarnar e você vai consumir água, matéria-prima, energia. Cuidado com Black Friday, cuidado com o Natal pagão, cuidado com o deslumbramento com a matéria, presta muita atenção na ostentação, porque nada disso te faz melhor. E tudo isso significa risco para o planeta e para o seu projeto evolutivo. Então, ao desencarnarmos, qual é o nosso legado? Essa é uma pergunta que incomoda. Exatamente. Mas jornalista incomoda mesmo. Faz parte da profissão. Aproveitando, André, que você falou sobre intolerância. Nós tivemos, infelizmente, há algum tempo atrás, uma intolerância principalmente aos nossos irmãos umbandistas, né? O pessoal entrava e depedrava. Como nós, espíritas, o próprio espiritismo, ele pode vir a sofrer também essa intolerância? E como podemos bloquear o que pode vir a bloquear essa divulgação do espiritismo? O que você acha disso? Nós ainda vivemos esse problema da intolerância, não só com o espírita, mas como a todas as religiões? Vivemos um momento muito difícil, grave, não apenas no Brasil, de manifestações de intolerância, de desrespeito, de preconceito ao outro que não faz, não sente, como você, não reza para o mesmo Deus, alguém que tem outra nacionalidade, outro idioma, outra escolaridade, outra cor de pele, outra visão de Deus. Nós já fomos, enquanto espíritas, alvo de intolerância e de preconceito. O espiritismo nascente no Brasil foi feito às escondidas. Porque a Igreja Católica, ela ocupava também um poder político. Então, no segundo reinado, quando se deu a codificação, e a família real se encantou pelo espiritismo, Princesa Isabel, Dom Pedro II, o pessoal leu as obras em francês. E, digamos, não dava publicidade a isso. Por quê? Porque seria um escândalo. Divaldo, com seus 92 anos, quando vinha para o Paraná, 60 anos atrás, no grupo mais próximo de Divaldo estava uma tia minha, tia Nadir, e o companheiro dela, Mozolon. Nessa época em que esse grupo mais próximo do Divaldo ciceroneava o médium no estado do Paraná, pergunte para Divaldo, porque eu perguntei para minha tia, quando ela estava entre nós, como era isso. Era difícil. Era difícil se afirmar como espírita. Era difícil se afirmar como médium. Palestras públicas não estavam... Você se afirmar como espírita num ambiente de trabalho ou publicamente, você estava se expondo a ser rotulado como macumbeiro, curimbeiro e outros adjetivos desabonadores e desrespeitosos. É muito doloroso ver que hoje
por invigilância, alguns espíritas usam essa mesma terminologia para designar seguidores de outras tradições. Nós já sofremos isso no governo Vargas, nós já fomos proibidos de ter reunião pública, como essa que ocorre aqui no Paraná. Alguns historiadores dizem que esse livro de presença na casa espírita foi uma forma do Estado Novo patrulhar e intimidar quem ia à casa espírita e deixar o nome assinalado para efeito de fiscalização ou checagem. Hoje, principalmente no Estado que eu, o César aqui presente, nós que viemos do Rio de Janeiro, estamos vendo uma perseguição horrorosa, sistemática e criminosa contra seguidores de Umbanda e Candomblé. Essa perseguição tem origem em denominações cristãs radicais que dentro dos presídios fazem a conversão dos líderes dessas facções criminosas e esses líderes ordenam aos criminosos que estão nas comunidades de origem a não permitir mais a existência de terreiros e que os seguidores de Umbanda ou Candomblé usem as indumentárias ou professem publicamente sua fé. É um escândalo que no século XXI, no Brasil, que na sua Constituição afirma a laicidade do Estado, ou seja, um avanço civilizatório, cada um de nós tem o direito de crer ou não crer, no que seja. É uma opção individual, um direito do cidadão de livremente fazer suas escolhas no campo da fé. E justamente no lugar do Brasil, onde tivemos já a sede do Império, a sede da República, e o Espiritismo, no primeiro momento, a coordenação dos trabalhos espíritas, a partir da FEB no Rio de Janeiro, nós estamos testemunhando o horror. O horror. E aí, com todo o respeito, a minha opinião é que nós espíritas deveríamos, nesse momento, nos preocuparmos menos com a gente. Espiritismo está na moda. Espiritismo vende. Rende roteiro para Hollywood, inspira novelas e minisséries. Espiritismo é fashion. Não é para a gente se preocupar com a gente. A preocupação da gente é ser solidário com os irmãos umbandistas e candomblecistas, publicamente. Essa deveria ser a nossa preocupação. A história ensina. Na emergência do nazismo, quando os seguidores de Hitler começaram a dar sinais de que haveria problemas para a comunidade judaica alemã. Os alemães que não concordavam com esse estigma que foi imposto aos judeus e que resultou no Holocausto, se silenciaram. Perceberam o arbítrio, perceberam o risco de vizinhos, parentes, que são judeus, ficarem expostos a essa violência, se omitiram. Deu no que deu. Quem cala consente. O silêncio, nesse momento da história do Brasil, onde há intolerância religiosa, não nos favorece. E o movimento espírita, um dia, poderá ser cobrado sobre isso. Certo. Okay. Estamos aqui na Conferência Estadual Espírita e Emmanuel já fala, exorta, que a maior caridade que podemos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Hoje estamos aqui, tivemos a Conferência Estadual no interior, com vários conferencistas. A seu entender, estamos divulgando a nossa doutrina de forma satisfatória? Estamos atendendo aquilo que Emmanuel, que Allan Kardec faziam já? Que tudo começou, a divulgação começou com Allan Kardec. Estamos à altura? Estamos próximos? Qual que é o seu entendimento? Bom, sempre dá para melhorar. Aonde não houver contaminação política partidária, vamos bem? Porque, sem prejuízo das convicções político-partidárias de cada espírita, não se deveria misturar doutrina com uma corrente temporal de um determinado partido ou de um líder político, porque isso causa estragos, a gente sabe que houve nas eleições de 2018. Então, eu diria a correta prudência e cautela na abordagem de temas sem vinculá-los a colorações político-partidárias é uma boa divulgação. É uma boa divulgação. Muita gente se afastou do movimento espírita e de frequentar reuniões públicas porque percebeu a contaminação do debate doutrinário a partir de um viés político-ideológico. Isso não foi totalmente sanado, na minha opinião. Aonde nós tivermos a
pluralidade de visões, posto que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Você não vai ter 2 ou 3 palestras iguais sobre suicídio. O bonito do movimento espírita, que eu acho, é que cada palestrante, com todas as suas imperfeições e limitações, traz o colorido da sua visão da doutrina, sem impô-la. O julgamento será feito por quem teve a sorte ou o azar de assistir aquela palestra. O ideal é que cada espírita também não delegue ao orador ou ao médium a sua função de alfabetizar-se espiritualmente. O médium e o orador são facilitadores, ou deveriam ser. Mas quando a gente estuda, quando a gente tem alguma afinidade com o estudo, a gente consegue se blindar de eventuais informações que, pela razão que for, não foram bem assimiladas. Não fez muito sentido em relação a algo que você já leu ou estudou e, nossa, mas esse posicionamento, ele conflita com algo que eu já li e estudei. Isso é espiritismo na veia. Nós somos uma comunidade onde não há liderança sacerdotal hierárquica, não há uma hierarquia vertical. A FEB ordena a logística institucional das instituições afiliadas, das federativas, etc. Existe um ordenamento jurídico institucional. Agora, no campo da divulgação, nós temos um mosaico, um colorido fantástico de pessoas. Uma é juíza, a outra é especialista em direito, o outro é um baiano aposentado, o outro é professor, o outro é jornalista. Cada um transporta, e é inevitável isso. Jesus escolheu 12 apóstolos, completamente diferentes uns dos outros. E os relatos dos 4 evangelistas não são sinérgicos, mesmo quando eles observam a mesma parte da história do messianato de Jesus. Portanto, estamos falando sobre o quê? Sobre a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Eu não gosto e não me soa bem um espiritismo monolítico. Não gosto de ideias monocráticas. A filosofia espiritualista, por definição, é aberta. E quando a ideia não é boa, o estudioso, o aprendiz, rejeita. E a vida segue. Temos que saber usar melhor, já que você perguntou. Sim. E eu não sou especialista nesse assunto, redes sociais. Para isso, qualquer reunião de divulgação precisaria ter, no mínimo, a presença de um jovem com pelo menos 13 anos de idade. Você bota os engravatados, a cúpula, junto, experiência acumulada, 50, 60 anos de movimento. Quem vai nos ajudar na divulgação? Chama o Luizinho. Quem é o Luizinho? Não, um garoto da mocidade aí, está frequentando há só 3 meses. Por que vocês estão chamando? Talvez ele tenha boas ideias na divulgação. E creia, provavelmente vai ter. Não do ponto de vista de conteúdo, mas provavelmente logística de divulgação. Se Paulo, o apóstolo dos gentios, da forma endiabrada com que ele fez a grande divulgação do cristianismo com todas as limitações de ordem tecnológica e logística, estivesse entre nós hoje, do meu ponto de vista, ele estaria no Instagram, no Face, no Twitter, teria um blog e um canal no YouTube. Eu acho que sim. Porque você não vai julgar a ferramenta. A gente vai julgar o conteúdo disponibilizado. A juventude tem que estar dentro. Você começou a entrevista, a gente começou falando de suicídio, aumentou no Brasil. Está aumentando entre jovens. Sim. A divulgação do espiritismo entre jovens se dá como? Como é que a gente está trabalhando o efeito isca? Venha. Venha por quê? O que vai ter para mim de interessante? Aí alguém vai dizer, um macaco velho como eu já fui jovem, eu sei como é que é. Fake news. Eu, quando tinha 13, 14 anos, ser jovem era hashtag outra coisa. Ser jovem hoje significa ser protagonista. Eles não estão ali de coadjuvantes. Eles precisam entrar em campo. Os mais velhos são os técnicos, vão dizer como se faz o aquecimento, como se faz o alongamento, trabalho de musculação. Eu acho que você dá melhor para essa posição em campo do que aquela, e na hora certa eu vou começar a te botar para jogar.
Se o jovem não tem essa perspectiva, se ele passa por uma instituição espírita, isso é apenas uma opinião, se ele passa pela instituição espírita eternamente alijado, discriminado, dos trabalhos da casa, provavelmente em alguns lugares, ele não se sentirá mais à vontade, ele não terá o desejo de persistir naquele objetivo, de continuar frequentando. Então a gente tem que pensar, são desafios positivos que a gente precisa enfrentar. A gente tem que fazer as perguntas incômodas. Kardec foi craque nisso. Quando ele dizia, a gente não tem que ter medo de nenhuma pergunta, pelo contrário, a gente tem que fomentar os questionamentos. Então, em lugares onde não há jovens, como a gente imagina que poderia ter, as perguntas incômodas precisam ter lugar. E não existe uma receita certa. Em Londrina, você pode atrair pessoas numa casa espírita com música. Você pode promover sarau musical, pode fazer alguma coisa. Em Cascadura, no Rio de Janeiro, talvez aquilo não funcione muito bem. Mas a gente precisa ser um laboratório vivo, dinâmico, de estratégias de comunicação. Não há nada mais dinâmico no mundo do que a comunicação. Quem previu a internet? Quem previu a revolução imposta pela internet? Quem previu as redes sociais? Ninguém. Ninguém previu. E veja, o mundo hoje não pode ser explicado sem isso. Então nós estamos reconhecendo a nossa incompetência, nossa, para lidar up-to-date o tempo todo com as inovações no campo da comunicação. O problema é você achar que ainda dá para divulgar, que vai abrir vaga para a mocidade, colocando o recadinho na cortiça do centro. Fazer panfletagem na rua, distribuir cartazes nas escolas. Em alguns lugares isso ainda pode ter algum resultado. Agora, se é para atrair jovem, a tática é outra. E Paulo, sensível e obstinado como ele era, rapidamente a dizer, suspendam a impressão de papel, até porque isso agrava pegada ecológica. Vamos virtualizar a comunicação, porque essa garotada está aqui, ó. E é aqui que a gente vira esse jogo, com inteligência, e sem a pretensão de dar certo na largada. A gente vai experimentando e fazendo. Com certeza. Agradecemos, André, então, pela entrevista e aproveitamos e pedimos, então, que deixe um recado, uma mensagem para o nosso público que está assistindo. Meus irmãos, é um privilégio viver esse tempo. Por mais que a soma das dificuldades, obstáculos, empecilhos nos cause desesperança, angústia, ansiedade, desalento, pense. O privilégio da gente estar vivendo um momento da história onde tudo isso está acontecendo e nós sentindo o calor da panela enquanto espíritas. Portanto, aqueles que conhecem a doutrina têm ferramentas maravilhosas de compreensão desse momento e de como nós estamos aqui não para ver o apogeu do mundo de regeneração. Nós estamos aqui para fazer a semeadura. Nós estamos aqui para preparar o terreno, para fertilizar o solo para a semente que virá. Nós estamos aqui para fazer algo muito bonito. Então, antes de se deprimir, amaldiçoar o destino. Por que comigo nesse tempo? Por que estou nesse país? Tem gente que ainda fala isso. Agradeço o fato de ser brasileiro ou estar no Brasil, de ser espírita e de ter tudo à sua mão para compreender por que tudo isso acontece, por que tanta dor e sofrimento, por que tantos flagelos, e perceber-se como agente da mudança. Você vai fazer a diferença no seu perímetro, com as ferramentas ao seu alcance, e não renuncie a essa condição. Sabe por quê? Porque você está aqui para isso. O resto é detalhe.